São João Paulo II, rogai por nós. Olá, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do podcast Campus Fidei. Meu nome é Ludmila Giaconi. Eu sou missionária da Rede de Missão desde 2017 e hoje vamos falar sobre um tema muito especial para nós aqui da Rede. Mas antes vamos apresentar os nossos convidados. Então, se apresenta. Eu sou o Thiago, sou esposo da Ludmila, que acabou de vos falar. Nepotismo. Isso, Fui pescada aqui pela Ludmila. Sou membro da Rede Missão também desde 2017. Somos pais do Bento, que está com 2 anos, do Tarcísio, que está com 8 meses de gestação aí. Daqui a pouco ele vem ao mundo. Talvez quando você estiver ouvindo esse podcast, o Tarcísio já está entre nós. Faço parte do grupo de estudos YouFamily, né? Sou fruto também do grupo de estudos YouCat Dating. Quer dizer, o antigo YouCat Dating, né? Atual Dating. Isso. Uma alegria estar aqui, uma honra. Pode começar, faz as honras aí, já que... Eu sou a Laíse, tenho 27 anos, estou agora caminhando, né, no grupo YouFamily, com muita alegria, sim. Sou mãe de 2 princesas, casada com Tomás, da Maria Luna e da Maria Aurora. Sou mãe também de um bebezinho que está no céu, que nós não podemos saber, né, se era menino, se era menina, mas... Acho que era Mateus. Eu também acho que era Mateus. Mas com a graça de Deus está lá em cima intercedendo por nós, né? Já estamos fazendo a nossa civilização do amor lá no céu. Para mim é um prazer estar aqui, né? Como eu comentava com o Thiago, aqui é o nosso oásis, né? Que é um presente de Deus para nós, nosso pequeno céu aqui na Terra. Isso aí, me chamo Lucas Tomás, esposo da Laís, pai das nossas lindas filhas, né? E nossas Marias. Eu também tenho 27 anos, quase fazendo 28, sou professor. E tô participando aqui do YouFamily, tá sendo muito bom, tá sendo uma experiência diferente. A gente já teve muitas experiências pastorais na nossa paróquia, mas nada parecido com o que a gente tá experienciando agora, né? E poder compartilhar um pouquinho sobre essa experiência vai ser muito bom pra gente, né? Muito agradável. Ai, que legal. Então, a gente já adiantou um pouquinho, né, o tema de hoje. Então, é um grupo de estudos para as famílias. E aí, aqui na Rede de Missão, esse grupo de estudos se chama YouFamily. Então, vocês podem explicar para a gente um pouquinho, né, o que é o YouFamily, como que é a estrutura, enfim, como vocês também chegaram até nós, né? Queria saber um pouco dessa história. A ideia do YouFamily é que, de fato, seja um grupo de estudos para famílias recém-formadas, né? Então, é muito interessante quando a gente pensa, por exemplo, na preparação dos padres para o sacerdócio, né? Os seminaristas, eles passam muitos anos em formação, né? 7 anos de formação, alguns 9, 10 anos de formação, para assumir em suas vidas a vivência de um sacramento da igreja, do sacramento da ordem, e a partir dali viver uma nova vida pessoal, comunitária, no âmbito eclesial, né? Através do sacramento. E nós, casados, muitas vezes, para assumir a vivência de um sacramento específico, que é o sacramento do matrimônio, a gente se prepara um final de semana, fazendo um curso de noivos. Geralmente um dia, às vezes uma tarde, para ter um certificado. Vive um namoro que muitas vezes é de qualquer jeito, assume o sacramento e entra depois na vivência de uma família que às vezes mais parece um balaio de gato do que uma família. Então, tem alguma coisa errada, né? Como que para assumir a vivência de um sacramento da ordem, ter uma preparação e após a assunção desse sacramento, ter um acompanhamento, tem toda uma vivência eclesial para sustentar a vivência desse sacramento e, no caso das famílias, para assumir o sacramento do matrimônio, sacramento este que é o berço de novas vocações, enfim, né, que é o berço de novos cristãos, se tem uma preparação tão parca e às vezes um acompanhamento inexistente, né? Então, o YouFamily, ele surge justamente para responder essa necessidade não só da igreja, mas da humanidade, né?
Notadamente, hoje estamos em Brasília, então a gente atende a casais da região nossa que estamos hoje, mas a ideia é que seja um grupo de estudos para famílias de até 2 anos de casado. Até 5 anos de casados. A gente já saiu desse que Todo uma mundo época, aqui já passou. que uma época era até 2 anos. Hoje estamos até 5 anos de casados. Casais ali que muitas vezes estão acolhendo os primeiros filhos, que estão enfrentando as primeiras novidades da vida matrimonial, né? Então a gente estuda alguns temas relativos à teologia do corpo de São João Paulo II, mas também temas correlatos à vivência da administração de uma casa, a vivência, a convivência com a família do nosso cônjuge, com a chegada dos filhos, enfim, elementos que de fato perpassam o modo como será a nossa vida após o casamento, né? E assim, além disso tudo, não se trata apenas de uma formação conteudista, de algo meramente instrucional. Mas eu acho que talvez o mais importante seja a convivência com outras famílias, né? Então, atualmente, nosso grupo ele conta, em média, com 20 casais, 21, 22 casais, todos vivendo realidades específicas, mas de alguma forma semelhantes. Então, ao nosso lado, hoje, eu e Ludmila, a gente está com 3 anos e meio de casado. Tem casais de 5 anos e tem casais que se casaram há 2 meses e que estão agora com o primeiro filhinho já na barriga. Então, realidades próximas e ao mesmo tempo específicas, cuja vivência de cada um ilumina também a experiência que os outros fazem, né? E os auxilia. Como, de fato, uma grande família, né? Tem uma definição de paróquia, que é uma família de famílias. Eu vejo o You Family também como esse chamado a ser uma família de famílias. Essa convivência é sensacional, porque a gente conhece muitos casais na nossa paróquia de origem planaltina, então a gente vem tão distante aqui para participar com vocês. Já tem esse primeiro desafio que é o da distância, né? Mas ele não está impedindo a gente, porque é muito bom. Mas assim, apesar de a gente conhecer muitos casais, infelizmente a realidade nas nossas igrejas é que a gente não conhece muitos casais que vivem o propósito real que a igreja pede, né? E até mesmo nas pequenas coisas do acolhimento que deveria existir no nível paroquial, não acontece, né? Então, acredito até que a Laís vai comentar um pouco assim, do nosso espanto ao anunciar a segunda filha, né? E ver olhares de julgamento de pessoas que deveriam acolher, né? E a gente acha tão estranho, mas como é que a pessoa que deveria estar vivendo as mesmas coisas ou buscando viver as mesmas coisas ideais que você, essa pessoa ela te olha com um olhar distante, com um olhar até reprovador, né? Por anunciar uma coisa que deveria ser tão básica, né? Por exemplo, uma vinda de uma nova vida deveria ser motivo de júbilo, deveria ser motivo de uma alegria, né? Fora do normal. E não acontece. Então, assim, quando a gente consegue conviver com pessoas que realmente estão buscando por livre vontade, né? Todos nós estamos aqui, obviamente, a convite de algumas pessoas, outros conheceram por outros meios, mas quando a gente decide vir das suas localidades, das suas distâncias, e a gente decide compartilhar, vivenciar e acima de tudo, aprender um pouco mais sobre a fé católica e sobre como que os casais devem se portar, eu acho que isso é muito proveitoso. A gente se enriquece muito com esse aprendizado, com esse conhecimento de outros casais, né? Eu, particularmente, desejei começar a estudar mais, né? Eu vinha de uma formação na UNB em pedagogia e entrei num mestrado, mas quando eu comecei esse mestrado, eu falei, gente, mas eu não quero estar estudando isso aqui. E aí eu comecei a refletir, o que eu quero estudar? E aí coincidiu de eu assinar minha biblioteca católica, e a princípio pelo belo, né? E isso a gente tem conversado muito também, né? Sobre como a beleza ela nos remete a Deus, às coisas de Deus. Eu achava aqueles box lindos e eu falei, não, vou assinar porque é muito lindo. E eu acho que assim, esse meu desejo por um estudo, por um aprofundamento no conhecimento da nossa fé, começou aí. E em algum momento eu me deparei com a teologia do corpo. Não sei como, eu acho que assim, Deus tem seus desígnios. E ele foi direcionando algumas coisas assim na nossa vida. Teve um box lindo da teologia do corpo. Mas foi antes. Na verdade, a gente adquiriu... Assim, eu já tinha ouvido falar, né, e tal, mas a gente adquiriu o livro para fazer uma formação, que chamaram a gente para dar uma palestra sobre namoro santo, não foi, Eva? Inclusive esse termo eu não
Esse termo é problemático, namoro santo. Mas enfim, foi esse o tema e a gente, para poder se aprofundar em algumas coisas que a igreja estava dizendo, né? Uma das recomendações foi justamente a aquisição desse livro. Das catequeses. Das catequeses, da teologia do isso. culto. E a gente pegou, né, aquele... E aí a gente comprou ele e o Amor e Responsabilidade. E o Tudo Amor na e mesma Responsabilidade. época. Nessa época a gente já tinha engravidado do primeiro bebê, eu já havia perdido. Estávamos prestes a descobrir a gravidez da nossa filha mais velha. E aí a gente nessa vibe, meu Deus do céu, que incrível, precisamos estudar isso, nosso matrimônio precisa disso, isso aqui é importante. Não sei também de onde veio esse brilho, mas eu sabia que eu queria muito aquilo. E aí, de alguma forma, eu encontrei, como é que era? Missão e o Cat Brasil, né? Era Rede de Missão Rede e o Cat, de Missão e o Cat Brasil no antes. Instagram. E achei incrível. Eu falei, nossa, muito legal, vou seguir esse pessoal. Eles estão falando um pouco sobre isso aqui é interessante para mim. E aí acabou que um casal de amigos nossos fez o dating, nos convidou e aqui estamos hoje. Mas eu sempre quis muito. E eu percebi que nesses 2 últimos anos que a minha vocação exige isso de mim. Né? Que o conhecimento ele nos dá força, ele nos dá um direcionamento. Então, as minhas ações elas vão ser embasadas no conhecimento que eu adquiri e numa razão, né? As pessoas vivem muito pela emoção, pensam que a fé, que a religião está muito relacionada à emoção e para mim não, está muito relacionada à razão, né? Então, assim, tudo que traz de formação, todas as explicações, elas me dão um repertório para vivenciar a minha vocação. E aí, quando eu cheguei aqui, eu pensei, poxa, eu vou estudar. Aí foi o que você falou, né? O que a gente faz, assim, minimamente é estudar, é ver os textos. Mas a convivência, a vida fraterna, baseada nesses textos, como nos impulsiona a viver a vontade de Deus. E eu precisava disso nesse momento. Né? Apesar de, enquanto um casal, nós não estarmos... a gente não teve assim, muitas divergências nesse início de matrimônio, mas a falta do suporte da minha comunidade paroquial pesou muito para mim. Uma comunidade que eu sempre tive como a minha família. Então, eu sempre falei, não, ali são pessoas da minha família. Aquelas pessoas, aqueles casais, eles são os meus exemplos. E aí eu precisava do grupo You Family. E quando eu cheguei aqui, eu falei assim, obrigada, Senhor. O Senhor é fiel eternamente. Você tinha comentado comigo lá em 2018, 2019, né? Que existia... Foi. Enfim, a Isa e o Felipe comentaram com a gente também. Pra mim era uma ideia um pouco distante. E aí a Laís já tinha dado o nosso nome, mas aí teve a pandemia que impediu que vocês continuassem a atividade. A Laís ficou super chateada. Eu, assim, como eu não entendia muito ainda, não acompanhava o trabalho de vocês, né? Fiquei, beleza, não foi dessa vez. Eu imaginava até assim, uma coisa um pouco diferente. Na minha cabeça, eu imaginava que era um grupo muito maior, em termos de quantidade de pessoas, né? Depois a gente sabe que quantidade não quer dizer qualidade, né? Mas, assim, depois que eu fui ver a dimensão do trabalho que vocês fazem, como que isso afeta as pessoas, que eu fui ver realmente a grandiosidade, né? E, assim, essa pandemia atrapalhou um pouquinho os nossos objetivos de começar, né? A fazer antes. A gente queria ter iniciado antes, mas, enfim, foi todo o sinal de Deus mesmo, né? Foi o tempo necessário pra gente. E aí, quando recebemos o convite do Reno pelo WhatsApp, aí eu recebi a mensagem assim... O que é isso, Laís? Eu falei assim, Laís, o que é isso? Porque eu já tinha esquecido, né? Passaram-se 2 anos. Você escreveu a gente no negócio. Ele mandou uma mensagem assim, se vocês quiserem mesmo, me confirme. Laís, você botou nosso nome em alguma coisa? Aí que ela foi me lembrar que... rifa, Laís, pelo amor de Deus. Capital Cap. Aí eu falei, não, realmente isso aqui veio um sinal que a gente tá precisando agora de esse fortalecimento. Então vamos, né? Vamos lá, vamos encarar. Na verdade, eu não sabia nem que localidade era essa aqui, porque eu nunca tinha vindo aqui pra essas bandas, né? Então eu falei assim, nossa, eu vou conhecer novas pessoas, novos lugares, vai ser... E aí... É quase um intercâmbio, né? Quase intercâmbio. E acabou que o nosso primeiro contato com assim, a gente recebeu esse convite de muito bom grado, né? E estamos aqui, né? Partilhando com vocês. Ai, que legal. E o casal, então, que vocês conheciam era a Isabela e o Felipe. Que eles também nem, tipo assim, entraram junto com vocês, né? Eles sabiam por outras pessoas. Isso é muito legal, assim, né? Ver que a notícia vai se espalhando. De fato. E uma coisa, assim, que eu acho que é muito bom do You Family é essa convivência mesmo, né? Entre os casais. Porque muitas vezes a gente olha pro outro e fala assim, nossa, se ele consegue, eu também consigo, né? Eu acho que é muito, muito esse sentimento, assim. Pelo menos a gente fez parte
do You Family, o anterior, né? Que teve assim, que a gente era recém-casado. E era muito engraçado, porque quando tinham as partilhas, né, no You Family e tal, a gente sempre tem um tema, tipo, de estudo mesmo, mas tem uns temas de partilha. E aí a gente brincava, eu e o Thiago, que a gente chegava em casa com vergonha de partilhar. Porque as pessoas estavam lá falando, nossa, porque meu filho com febre, a gente no hospital e não sei o quê. E eu e o Thiago, as nossas brigas era porque ele colocou, sei lá, o guardanapo na pia e era pra pôr no lixo. Aí eu ficava, nossa, não, a gente é realmente uma porcaria. Que, tipo, como assim, sabe? A gente, muito no início do casamento, e a gente começa a realmente perceber que a gente tá dando valor a coisas que não têm valor e que a gente ainda precisa amadurecer muito, né? Ainda que a gente fosse um casal que já tivesse uma vivência de igreja, que a gente participou do date, então a gente tinha uma formação sobre o que era o sacramento do matrimônio, mas quando você vive, é tudo muito diferente, né? E às vezes é isso. Por exemplo, essa questão da abertura à vida. Antes de casar, é muito fácil você falar, nossa, vou ser aberto à vida e aí vai ser lindo e não sei o quê. Mas aí chega o primeiro filho, a gente sente medo. E é natural que a gente sinta, né? Porque, poxa, a gente sabe a responsabilidade que é ter um filho. Então, até a gente estava comentando lá embaixo agora, que quando eu descobri, né, que eu estava grávida do Bento, óbvio que eu fiquei muito feliz, porque a gente já queria muito, mas ao mesmo tempo vem aquele sentimento de, meu Deus, eu vou ter que cuidar de uma criança, eu não sei cuidar nem de mim, sabe? E olhando outros casais e tendo também essa assistência, sabe? De, às vezes, saber que eu posso perguntar para alguém e que eu tenho amigos que vão me ajudar. Então, tudo se acalma também, né, sabe, no nosso coração. Eu vejo que muito mais do que a importância da vida intelectual no You Family é a vida fraterna. Ai, desculpa. Vida real, gente. A gente ouve a criança chorando lá embaixo. A Pensa gente que é não a sua. consegue. As minhas não estão aqui hoje, mas toda criança que chora eu viro o rosto pra olhar. Natural. É instintivo. Não, você falando do medo, né? Ao vir uma nova vida. E eu acho que, assim, a abertura à vida não quer dizer que eu não tenho medo. E a gente também não está caminhando para não ter medo. Eu acho que o medo é um sinal de que nós compreendemos que a nossa vida está na mão de Deus, que nós não temos controle sobre ela. Cada nova vida que chega, cada nova decisão e cada novo passo que eu dou em direção à vontade de Deus, eu estou falando, olha, Deus, estou morrendo de medo aqui. O negócio aqui tá feio para mim, mas estou confiando em você e estou confiando que você vai fazer a sua parte, que você tem os melhores planos para mim. Então, assim, quando a gente engravidou da Maria Aurora, né? A Maria Luna estava com 6 meses. E aí, eu tinha consciência de que eu estava no período fértil. E aí eu falei assim, não, Tomás, beleza. Criança não vai vir agora, não. Eu tô amamentando, gente. Acabei de parir outra. Deus não vai mandar uma agora, não. Aí tá lá, no mês seguinte. Meu Deus do céu. O que aconteceu aqui? @Deus me ajuda. Eu lembro que a gente parou, se olhou. Não, eu sentei no chão. Eu caí no chão. Assim. Na primeira filha teve surpresa, teve vídeo. Na segunda eu só sentei no chão. Eu falei, Já desculpa Maria Aurora se for Maria Aurora, né? Porque já vai se sentir negada desde agora. Mas não foi isso, minha filha. Não foi isso que a gente quis dizer, não. Mas, e é isso, Só o medo sabe? mesmo. Eu percebi essa necessidade, principalmente para mim, que tenho necessidade de... Principalmente para mim, que tenho necessidade de fazer tudo muito correto, de querer ser... sou perfeccionista, né? Entender, gente, que perfeito é só Deus, né? E que nós temos nossas fragilidades aqui nessa terra, que as coisas não serão fáceis e que a gente vai sentir medo mesmo. E que faz parte da vida do cristão. Mas aí a gente se apoia em Deus, fortifica a nossa fé e vai dar tudo certo. Sim. E em relação a isso, até uma coisa assim, que muita gente fica pensando, nossa, mas mesmo depois da vinda dos filhos, né? É possível estudar? Como foi isso para vocês, assim? Porque vocês já entraram no You Family com 2 meninas, né? Elas são pequenas. Elas têm quantos anos, as meninas? A maior tá com 2 e a menor tá com 10 meses. 2 anos. A maior, 2 anos. 2 anos e a menor 10 meses. E como tem sido isso, assim, para vocês, essa experiência? Da sua vida. Assim, é porque... minha vida... Quando eu conheci a Laís,
ela me ajudou em muitas coisas, assim. A gente começou a namorar muito cedo. Ela tava com quase 15 anos, eu já tava com 15 anos. E a gente tava lá naquela adolescência, enfim. E as fases normais da adolescência, você passar pelo ensino médio, você pensa o que você quer fazer depois do ensino médio. E, enfim, você quer trabalhar com o quê? Você quer estudar alguma coisa. Eu, assim, naquele momento ali dos 15 anos, eu não tinha ainda na minha cabeça o que eu queria fazer da minha vida, né? Não tinha expectativa. Vou trabalhar com o quê? Se eu quero estudar, se eu não quero estudar. Quando eu comecei a namorar com a Laís, eu fiz algumas avaliações, né? Eu falei assim, cara, minha família não tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Eu não ganhei na Mega Sena, a única coisa que me resta é tentar estudar. Eu vou tentar estudar porque eu tava gostando muito dela, né? E assim, quando você gosta de alguém, você quer o melhor pra pessoa. Eu falei, cara, o que eu posso oferecer agora é tentar dar o meu melhor nos estudos, tentar entrar em alguma coisa que futuramente me dê uma perspectiva financeira, né? E a única coisa que estava ali no meu horizonte era estudar. Então eu estudei bastante a partir dali, quando a gente começou a namorar no primeiro ano, né? E assim, eu tô falando disso porque a partir dali minha vida mudou radicalmente. Eu nunca parei de estudar depois disso, né? E eu entrei... Detalhe, ele tinha 15 anos, né? Era um adolescente Isso consciente, que eu ia falar. meu Deus. É um parênteses. Foi uma consciência, né? no sentido do ódio, né? Mas é um parênteses, a gente comenta muito, porque ele dá aula para essa faixa etária e a gente percebe a diferença, sabe? A gente já tinha um compromisso. Nós dois éramos muito novos, mas nós estávamos namorando para casar. E a gente já tinha esse compromisso e essa seriedade na nossa relação, né? Pois é, e assim, aí eu comecei a estudar, terminei meu ensino médio, comecei a fazer letras na UNB. Gostei muito do curso, me amarrei demais na pesquisa científica, vi que aquilo ali era para mim, estabeleci como sonho a longo prazo ser professor universitário, aí terminei minha graduação, fui entrar pro nível dos concursos, né, que você também tem que estudar, um estudo diferente, um estudo que te emburrece algumas vezes, mas enfim, era o necessário ali naquele momento, né, mas eu sempre estava querendo mais, né, e aí eu comecei a fazer um mestrado também em linguística, terminei. Agora eu tô terminando filosofia. Não, mas então, ele terminou o mestrado para falar isso, porque a pergunta é, né? É possível estudar quando vem os filhos? Isso, não, eu vou chegar lá. Tá, não, eu vou chegar lá. Perdão. Eu vou chegar lá. É porque você passou do mestrado aí, meu filho. Não, só para falar assim que até hoje eu tô tentando estudar, né? E aí quando vieram esses filhos, né? Eu falei que hoje eu tô quase terminando filosofia, né? Na UNB, até meio desafiador para mim, mas como eu já tinha feito algumas disciplinas como hobby mesmo, e eu gostei bastante, eu falei, não, vou continuar. E assim, pelo histórico, como eu tive essa necessidade e esse gosto, né, pelo estudo, depois que a gente casou e depois que vieram os filhos, surgiu esse desafio, né? Esse desafio de ter que estudar com menos tempo, né? Uhum. Porque, querendo ou não, você tem que dispensar o seu tempo para coisas que são mais importantes naquele momento. E naquele momento, o que era mais importante era justamente dar atenção para as minhas filhas, para o meu matrimônio, né? E assim, esse desafio de ter que equilibrar a sua quantidade de tempo para estudo, e não somente a quantidade de tempo, mas a qualidade do tempo, né? A qualidade do tempo e a qualidade do assunto que você está estudando, tudo isso fez com que eu fosse criando algumas cascas, né? Uhum. E o grupo do You Family, nesse sentido, foi muito, digamos assim, separador de níveis, né? Divisor de águas, né? E aí eu consegui filtrar justamente naquilo que eu estava precisando no momento, né? Que era entender a minha vocação, entender a minha relação com as minhas filhas, a minha relação com Deus, e enfim. E aí, assim, acaba que ele também, enquanto estudioso muito perfeccionista, né? Ele sempre foi uma pessoa que dispensou muito tempo no estudo, e hoje ele não tem mais isso. Uhum. Mas estamos aí, firmes e fortes, porque a gente compreende que pelo menos para nós dois, faz parte da nossa personalidade, né? Nós gostamos de estudar, nós gostamos de estar lendo sempre, e é possível. Aí, esses dias mesmos, eu estava conversando com uma prima, ela, nossa, eu nunca mais li nenhum livro. Eu falei assim, não, eu leio todo dia, pelo menos um pouquinho. E assim, não no intuito de, nossa, você é a sabichona, mais inteligente sobre tudo, não, mas principalmente pelos livros que eu tenho lido, né? São livros que me ajudam a ser mais virtuosa, são livros que vão me dar esse suporte na vivência da minha vocação. Logo no início do nosso matrimônio, eu estava me preocupando com muitas coisas assim que não diziam respeito a nós, a nossa família. E eu percebi que o Tomás foi ficando sobrecarregado. Até um dia que ele chegou em casa muito estressado, eu olhei para ele assim com uma afeição que eu nunca tinha visto nele antes.
E eu falei, não, a promessa que eu fiz diante do altar para Deus foi de que eu seria fiel a Ele, de que eu o amaria, e eu não estou cumprindo a minha promessa. Então, o estudo, ele é possível e ele é necessário para ser, assim, um norteador mesmo. Porque existem coisas que quando você lê, você fala, nossa, gente, mas faz todo sentido. Era isso que eu estava precisando. Obrigada por esclarecer isso aqui para mim. Muitas vezes, a partilha de casal que nós temos, né, mensalmente, para a gente tem sido muito bom, porque a gente tem tratado de temas que são complicados, de posturas que nós precisamos mudar, mas que, às vezes, a nossa arrogância e egoísmo não nos deixa chegar e conversar. Mas está ali na partilha de casal. A gente lê e a gente está, tipo assim, com as guardas... Né? Sim. E, assim, as guardas se abaixam, né? Você não está armado, você vai com todo cuidado, você reconhece aquilo ali, você reconhece que aquilo é importante para você. Então, assim, é possível. O Tomás já tem essa característica mesmo de estudar muito e ele continua conseguindo manter. E eu tenho me esforçado, né? Mas é possível. E, assim, além de ser possível, é necessário. Eu percebo que, com a vinda das meninas, eu comecei a organizar o meu tempo. As pessoas pensam que não tem tempo. Eu falo, gente, se eu com essas 2 bebês tenho tempo, vocês têm tempo também. Né? Então, assim, é uma questão de prioridades mesmo. A gente se organiza e a gente começa a dar valor no que realmente importa. Né? E, no nosso caso, é o amar, a servir a Deus e através da nossa vocação. Então, eu preciso cuidar disso e a gente encontra meios para isso através do nosso estudo, né? Das nossas leituras, da leitura das vidas dos santos, né? Eu até separei uma frase, porque eu sou ruim de decorar, né? Que aí você falou que eu tinha preparado, mas era só essa frase. E quando eu conheci essa frase, me remeteu muito ao Tomás, né? Que é a frase de São José Maria Escrivá, do Caminho. Se tens de servir a Deus com a tua inteligência, para ti estudar é uma obrigação grave. Isso. E em outro momento também, ele não fala só que é uma obrigação grave, mas se você tem a possibilidade de ser sábio, e não é por negligência, você também está cometendo um erro grave, né? Não é só uma obrigação, é aquilo que Deus espera de você, né? Então, se você tem uma potencialidade, você não desenvolve essa potencialidade, então você não está fazendo o projeto de Deus na sua vida, né? E, assim, naturalmente, com as crianças, a gente tem menos tempo, a gente tem que saber otimizar. Eu mesmo, eu gosto muito de estudar violão e tive que dar uma pausa, estudar menos, tocar menos violão, porque se deixasse eu tocaria durante o dia todo, né? E aí, com as meninas, eu já não posso fazer isso. Mas até anteontem, eu tava com a Maria Aurora, né? Que é a minha filha menor. E aí, ela tava bem de boa. Assim, um dia que os anjos estavam na nossa casa. E aí, a gente tava lá no quarto. E eu falei assim, acho que é um momento propício. Aí eu peguei meu violão, fui fazer o teste. Porque a Maria Luna, se eu pego o violão, ela começa a reclamar. Ela, não, papai, não, papai, não. Aí eu falei, vou ver aqui com a Maria Aurora. A Maria Luna tava com minha sogra. E aí, eu peguei o violão e falei, vou fazer esse teste. E a Maria Aurora, assim, de boa, eu comecei a tocar, ela tava curtindo. Eu falei, agora eu vou pegar uma música que eu tava querendo pegar há muito tempo, que era o Dion, que era uma música clássica da música brasileira. Aí eu fui estudar, peguei um trechozinho, mas eu já fiquei tão feliz, porque era uma música que eu tava querendo tirar há tanto tempo. E assim, eu não tava conseguindo, mas naquele momento ele foi tudo propício. Eu falei, realmente é só você saber otimizar, né? E quando a gente pensa no estudo para com as coisas de Deus, é a mesma coisa, né? Naturalmente você não vai ter o mesmo tempo, a mesma energia, mas sempre é possível fazer alguma coisa, né? É bonito isso, porque a gente faz experiência quando a gente tem filhos, assim, de ter um novo gosto nas mesmas coisas, ainda que em pequena quantidade, né? Então, assim, você queria muito tirar uma música, e você deve ter tirado já centenas de músicas, mas essa música, essa possibilidade, esse trechinho, te deu um sabor que acho que muitas tiradas de letras não te conferiram Justamente. esse gosto, né? E porque as coisas estão bem ordenadas, né? Eu acho que se você tivesse ali colocado número 1, tipo, na sua vida, música, 2, Laís, 3, filhos, não teria esse sabor maravilhoso tirar esse trechinho de música. Porque esse seria o número 1 da sua vida. Então, tipo assim, sua dedicação total, né? Agora, família antes e depois aquilo que de fato é dom de Deus na nossa vida, mas ordenadamente falando, depois da família, as coisas têm o sabor que de fato elas devem ter, né? E é engraçado isso porque eu defendi meu doutorado essa semana, né? Eu sou farmacêutica. E aí, enfim, vocês não estão vendo, mas estou com uma barriga bem grande. E aí, engraçado, né? Porque muita gente ficava falando assim, nossa, mas
como assim, né? Tipo, você é doida de ter 2 filhos no doutorado, porque a gente casou, eu estava começando o doutorado, e aí no meio eu tive o Bento, e aí depois, agora no finalzinho, eu engravidei do Tarcísio. Inclusive, eu tive que defender antes, porque o meu prazo para defesa é o mesmo prazo para o Tarcísio nascer. Então, eu falei, bem, alguém vai ter que vir antes. Porque 2 no mesmo dia não vai dar para E o prazo da qualificação era o prazo pro Bento nascer, né? verdade. Então, você qualificou depois também, 1 ano depois. Verdade, a qualificação eu consegui adiar, mas era o mesmo prazo do Bento, é verdade. A minha qualificação tinha que ser em março de 2020 e o Bento nasceu em março de 2020. E agora eu tenho que defender, eu tinha que defender, né, até agosto de 2022 e o Tarcísio está previsto para nascer em agosto. Mas aí, uma coisa assim que sempre assim tiveram muitas dificuldades, óbvio, né? Sei lá, de que os momentos que eu tinha para estudar antes de ter um filho eram o momento que eu queria, né? O momento que eu estava com vontade. Mas depois que eu tinha o Bento, enfim, era um momento que ele estava dormindo, era muitas vezes de madrugada. Quantas vezes ele não... Né? Eu colocava ele para dormir, ia para o UNB, tipo, à noite para terminar o experimento, porque era o horário que eu tinha. E assim, a gente... em situações normais, a gente tende a reclamar, a ficar se vitimizando, a dizer, ai, nossa, olha como eu sou uma pobrezinha de estar aqui tendo que ficar de madrugada estudando porque, nossa, eu tenho um filho. Mas quando a gente vê um sentido naquilo tudo, a gente vê que realmente, assim, é isso que me dá um gás para estudar mais, né? Aquilo que você falava. Mais do que olhar para os filhos como um motivo para não estudar, eles são a nossa motivação para estudar, né? E até na minha dedicatória eu coloquei isso, de que os meus filhos, o meu casamento, não foram um obstáculo para que eu terminasse o doutorado, mas, pelo contrário, foram a motivação para que eu falasse assim, nossa, eu quero que os meus filhos olhem para mim e falem, nossa, tipo assim, a minha mãe se esforçou, sabe? Eu também vou ser assim, eu também vou me dedicar às coisas. E então, no YouFamily, assim, muitas vezes há essa necessidade assim de um estudo, como a gente é coordenador também, de preparar as coisas antes. Às vezes a gente dá muitas formações aqui na rede de tipo assim, encontrar tempo para ler livro, para se formar e estar em constante formação. Mas ao mesmo tempo a gente vê que de fato é necessária essa formação, né? Eu fiz um curso, uma vez era um curso sobre criatividade para crianças. E aí, enfim, estava fazendo por conta do Bento, né? E eu lembro que era na época que ele ainda era bem pequenininho, então era ótimo, né? A gente estava amamentando e fazendo milhares de cursos no fone de ouvido, tá lendo, ouvindo audiobook, lendo livro, não sei o quê, porque quando eles são pequenininhos é mais tranquilo. E aí, eu lembro que ele falava muito isso, assim, no curso. O cara falava assim que a gente acha que é tudo intuitivo na educação dos filhos, mas que não, é hard work, né? Eles nem falavam isso, é hard work. E isso ficou muito assim para mim, de que, de fato, é preciso uma dedicação tanto para estudar as coisas de Deus, tanto para estudar sobre a educação dos filhos, quanto na nossa vida profissional, para que a gente não seja medíocre, né? Para que não existem santos medíocres, mas os santos sempre souberam dar o melhor de si em cada coisa. Então, é importante, né, que a gente não ache que eu vou fazer do jeito que eu sei e tá bom, mas que a gente sempre se especialize mais, né? Sim. Até porque, assim, a importância também que eu consigo analisar é que a gente tem que clarificar muita coisa que está nebulosa hoje em dia, né? Então, o estudo não é apenas para você conhecer mais sobre Deus, mas às vezes para você reinterpretar aquilo que você achava que conhecia, né? Então, quanta gente hoje, por exemplo, entende de forma inadequada o que é abertura à vida, acha que pode começar espaçando já do zero, né? Do nada. Tanta gente que entende conceitos e leva esses conceitos trazendo ideologias para dentro da nossa igreja e assim, tudo vai por trás de uma argumentação que parece coerente, mas que existe problemas, né? Então, quando a gente tem um grupo católico que se propõe a fazer esse tipo de estudo, também é para clarificar, né? E ser luz no mundo, né? Para que a gente possa cada vez mais estar otimizando o que a gente tem, que a gente possa, de fato,
entender corretamente o que a nossa Santa Mãe Igreja nos diz, né? Sobre muitas coisas importantes. Até pra gente não ficar achando que o fulaninho de tal que falou tal coisa é o Papa, né? A gente às vezes coloca meio que isso, assim. Hoje em dia, como a gente tem muito acesso a muitos influencers, enfim, e não que isso seja uma coisa ruim, pelo contrário, mas muitas vezes as pessoas colocam na boca da igreja coisas que a igreja nunca disse. E aí, se a gente não vai atrás da fonte, se a gente não sabe aonde está essa fonte, a gente começa a dizer coisas que a igreja nunca disse em nome da igreja, né? Então, é até engraçado, porque às vezes, sei lá, a gente vê muitas pessoas fazendo isso e a gente critica. Não sei se vocês lembram, há pouco tempo atrás teve uma história que alguém falou no, acho que TikTok da vida, que a igreja na Idade Média proibiu o batom vermelho. E aí, enfim, foram esclarecer e viram que não tinha nada disso, que tipo assim, de fato, em algumas regiões isso era associado às prostitutas, então, enfim. Mas que tipo, nunca existiu a igreja dizendo isso, Dogma né? católico. E às vezes acontece isso para um outro lado, assim, às vezes de, sei lá, pessoas que são muito influentes, principalmente na internet, e que falam, não sei, coisas assim, por exemplo, a igreja fala que mulher não pode usar calça. E tipo, não, gente, a igreja nunca disse isso, entendeu? E assim, não que a modéstia não seja importante, não que o vestido, a saia, enfim, não seja uma roupa mais feminina, mas a forma como você fala isso, você não pode colocar em nome da igreja uma opinião própria, ou mesmo dizer coisas que o Papa disse que não disse, enfim, em todos os... Sim, e eu acho que assim, é uma questão de responsabilidade nossa também, né? Enquanto mais experientes, vamos dizer assim, na caminhada, de estar desvendando algumas coisas, né? Então, eu me percebi num momento em que eu sabia que eu era católica, que eu tinha certeza de que a religião católica é a única que salva, que é a igreja fundada por Cristo, mas eu precisava me munir, né, dos meus argumentos, eu precisava entender o porquê. Na nossa preparação para o casamento, eu não tinha essa consciência da abertura à vida. Eu sempre quis ter muitos filhos, mas não pelas motivações corretas. E aí o padre falou bem assim, quando que vocês vão começar a querer ter filhos? Tipo assim, já jogou verde. Padre, não, a gente vai aproveitar, né? Daqui uns 3 anos vou viajar, né? Não sei o que lá. Parênteses, você respondeu. Eu respondi, eu fiquei caladinho. E você vê, formação católica, eu era catequista, eu tinha conhecimento, eu já conhecia muitas coisas. Eu não estava naquele grupo que não conhece quase nada. Eu já tinha uma vivência, né? Assim, mais profunda. Queria aproveitar, e era o que todo mundo na nossa paróquia falava. Vocês viveram o namoro certinho, agora vocês vão aproveitar, né? Não inventei de ter filho agora, não. Eu falei isso mesmo, vamos aproveitar, vamos viajar o mundo inteiro agora. Aí o padre deu uma chamada assim na gente, deu aquela catequese com toda a categoria, com toda assim, a humildade, sabe? Caridade. Eu fiquei revoltada. Eu falei, é porque não é você que vai engravidar, é porque essa criança não vai nascer de você. Por isso que você fala isso. Saí da direção espiritual no meio da conversa. Que quem, no caso, trazendo para aquilo que é clarificar aquilo que é nebuloso, né? Muita gente, por exemplo, conhece os métodos naturais e acha que já pode aplicar desde o início, né? Do casamento, como se... E utilizam os métodos como contraceptivos, né? O que a gente sempre fala. Então, a gente é aberta à vida, estamos usando os métodos naturais, não temos nosso primeiro filho ainda, se der 3 anos, 4 anos, beleza. Abertos à vida, né? Não é assim exatamente as coisas, né? E aí eu saí de lá revoltadíssima, a gente continuou nossa direção e Deus foi trabalhando no meu coração. Em nenhum momento eu cheguei e falei bem assim, estou aberta à vida. Mas em nenhum momento também nós evitamos, entendeu? Sabe como é? Tipo assim, não tinha aquela tranquilidade de falar, não, pode vir. Mas Deus foi trabalhando isso no meu coração, né? E por quê? Pela obediência. A gente tem muitos defeitos, mas eu reconheço, assim, me desculpem, mas eu sou uma pessoa obediente. Eu sou obediente, sabe? Então, para mim, não obedecer o que a igreja está me pedindo, e se o padre tinha me falado que estava me pedindo, e aí eu fui pesquisar, e fui ver tudo, fui conversar com o Tomás, mas aonde que está isso? E como é que é isso? Eu falei, poxa, a igreja está pedindo, eu estou tentando caminhar certinho na igreja, assim, nas coisas de Deus desde a minha vida inteira, agora eu vou começar a fazer as coisas erradas? E o quão, assim, a gente é desobediente, meu Deus, a sociedade é desobediente, a gente não consegue respeitar a autoridade de ninguém, a gente não consegue respeitar as outras pessoas mais experientes, né? A gente conhece tantos casais de namorados que
que caminharam assim, fizeram um bom namoro, se propuseram a fazer da melhor forma como Deus mandava, para depois quando casou, para depois quando chegou o casamento relativizar tudo de uma forma tão assim trivial. Não, né? e a nível e assim, de uma forma pesada, né? Utilizando anticoncepcionais, né? Assim, usa pelo menos o método natural, né? Mas, poxa, anticoncepcional aí já é demais. Mas, enfim, acho que a gente tá fugindo um pouco do foco. Mas nesse sentido de que, assim, pra vivência e da nossa fé, a gente tem essa responsabilidade, né? De estar sempre estudando. Até porque a igreja é muito rica, nós temos documentos riquíssimos. São muitos assuntos que é importante a gente estar sempre, né, se aprofundando. E é muito importante também a gente se ater que mais do que esclarecer coisas, a gente também tem que formar as consciências, né? No sentido que muitas vezes chegam pessoas até nós curiosas, apenas, né? Que tem às vezes o interesse de sanar algumas dúvidas e viver a vida. E tchau, né? Tipo assim, e não se interessam mais. Mas existem pessoas que, de fato, querem conhecer as motivações por detrás dos sims, dos nãos, do pode, do não pode, do isso pertence ao âmbito íntimo do casal. O que é âmbito íntimo do casal, né? O que é uma decisão, uma motivação grave e justa? O que é, né, do que se trata? E para isso é importante formar as consciências. E não se forma consciência em uma pregação de 1 hora, em uma palestra, em um mês, em um curso de noivos, né? Assim chamados, mas em um acompanhamento, em um processo, em um catecumenato, em um período que não seja apenas de intelectualidade, mas de vida fraterna, de oração, de missão, que de fato é o que é proposto pela rede de missão nos grupos de estudo, né? Algo que de fato seja integrativo, né? Que concilie diversos elementos da pessoa humana, para que o conhecimento ele seja capaz de fato formar uma consciência, né? Para que a partir daquilo que está assentado no coração dela, a pessoa seja capaz de sanar outras dúvidas a partir daqueles princípios que foram construídos ali. E assim, enquanto você falava, eu pensava muito nessa questão, né, da obediência. Porque é muito fácil a pessoa, quando casa, ela sai da casa dos pais, né, do pai e da mãe, e acha que também pode sair da igreja, no sentido assim de eu agora sou livre, independente, faço o que eu quero da minha vida, né? E aí, quando a gente percebe que muita gente que viveu um namoro super certinho e acaba abandonando depois, porque agora, em coisa de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Nesse sentido, assim. E é muito comum isso mesmo de acontecer. De casais que abandonam tudo aquilo que viveram no namoro, porque acham que o casamento é o ápice, né? Tipo, o casamento é o ponto final. Quando, na verdade, é o nosso início da estrada de santificação. Eu gosto muito de pensar nisso, assim, no sacramento... Porque quais são os sacramentos de serviço, né? O matrimônio e a ordem. Então, caramba, a ordem, um padre, ele se torna padre e começa a exercer o ministério após, né, receber o sacramento da ordem. E quantas vezes a gente parece que a gente finalizou o nosso ministério, digamos assim, quando a gente recebe o matrimônio, né? Então, casais assim que às vezes eram super ativos na igreja e que começam a ser de missa só de domingo, porque eu estou agora meu apostolado é dentro de casa, né? Então assim, eu só tenho que cuidar da minha casa e esquece a igreja. E não que não seja, óbvio, né? A nossa sendo o nosso serviço, nosso sacramento de serviço, o sacramento do matrimônio, a nossa igreja doméstica deve estar muito bem cuidada. A gente não pode negligenciar os filhos para achar que a gente tem que viver uma vida somente paroquial, uma vida como de um padre ou de uma freira. Mas, ao mesmo tempo, não dá para a gente achar que a nossa igreja doméstica vai se sustentar sozinha, né? Se sustentar sem a igreja como a igreja maior, né? A igreja como paróquia, corpo de Cristo, como comunidade de fé, assim. Então, acho que até nisso eu vejo muito, assim, a importância do You Family na nossa vida, né, amor? Uma coisa, assim, que é muito difícil encontrar esse equilíbrio quando você casa. Pelo menos
acho que no nosso caso, assim, de saber que a nossa casa é a nossa primeira igreja, mas também a gente deve estar em missão e deve ter uma vida comunitária, né? E como que a gente encontra esse equilíbrio? Na vivência mesmo, né? Então, acho que para a gente, assim, estar aqui na rede de missão é realmente um presente de Deus, porque a gente tem muitas famílias, então, muitos exemplos, mas a todo tempo a gente tem essa necessidade, sabe? De se lembrar de onde está o nosso sustento, né? O nosso sustento do... Sim, e aí eu acho que é um diferencial mesmo daqui da missão, né? Porque, como eu havia falado, para além dos comentários desnecessários que a gente já ouviu ao longo do nosso matrimônio, a gente tem enfrentado um não acolhimento, né, na nossa paróquia, muitas vezes. As pessoas realmente não sabem como acolher uma família que tem filhos, e isso porque nós só temos 2. E aqui não. Eu lembro que na véspera do primeiro grupo de estudo que nós tivemos, no primeiro dia aqui, nós perguntamos no grupo, né? E as crianças, a gente pode levar? Como é que vai funcionar? E aí vocês responderam, sim, é para as crianças virem, nós queremos que as crianças estejam aqui. Na verdade, você perguntou se vocês aconselham que a gente leve, Não, foi né? você que perguntou. Foi eu? Foi. Vocês, agora que eu lembrei, foi. Mesmo. Vocês aconselham levar as crianças e porque tal? Aí vocês, não, nós encorajamos Duvido que levar as alguém ia crianças. dizer que não pode, né? Mas assim, aconselho. mas eu já vi. Eu já ouvi isso que eu falar. Realmente. Pasmem. Pasmem. E aí, como é que você vai falar, né? De abertura à vida, de família, se você não está acolhendo as famílias, enfim. E aqui nós conseguimos ter essa vivência, né? E Hoje a gente, caminhando já, entrando aqui, né, no Campus Fide e com as crianças, a gente já bem, assim, com medo, né? As meninas, será que vão estar bem nesse dia? Não vão estar? Será que elas vão deixar a gente estudar? Não vão deixar a gente estudar? E, assim, pequenas coisas são diferenciais na convivência, né? Então, assim que a gente chegou, já teve um monte de gente dando bom dia para as crianças, deixando elas fazerem parte. Aí uma pessoa falou assim, não, deixa eu pegar ela no colo, vai lá, pode ficar estudando. Aí pegaram as duas, aí a gente conseguiu ir revezando, assim, coisas pequenas, né? Porque às vezes a pessoa tá vendo você morrendo com as 2 crianças, você não prestar nem atenção. E nem se oferece para dar um colo pra criança, né? Você quer ajuda? Não quer uma ajuda. E isso aí foi um diferencial, né? Caramba, né? Tem pessoas que vão querer cuidar das nossas filhas pra gente poder prestar atenção. Outras famílias com crianças nas Outras mesmas famílias idades. com outras crianças. E não só a gente se sente à vontade, mas também as nossas crianças se sentem super à vontade. A Maria Luna adora aqui, né? Então, a gente percebe a diferença na participação da missa, né? As missas que nós participamos aqui e as missas em outros lugares. Né? O comportamento dela é completamente diferente. Ela se sente muito à vontade, muito acolhida, e ao mesmo tempo nós também. Porque eu acho que a dificuldade de nos servir acaba sendo essa, né? Principalmente mães, né? Ai, com quem que eu vou deixar meu filho? Não vou deixar meu filho sozinho. Ai, meu filho precisa de mim, não sei o que lá. E aí, não, aqui é possível. E se aqui é possível, em outros locais são possíveis também. O que falta é a boa vontade. A boa vontade das Ou pessoas. a formação, no caso. Ou a formação, né? As pessoas acolherem, um ambiente acolhedor, um ambiente em que as crianças possam ser respeitadas, pais que estejam dispostos a educar os seus filhos, porque como é que eu vou querer que a Maria Luna e a Maria Aurora sejam católicas, tenham vida, né, em comunhão com a igreja, se eu não as apresento a isso, né? Se eu não incentivo a vivência da fé, né, no coração delas. Então, assim, para a gente é essencial. Inclusive, como nós cantamos nas missas, as missas em que a gente canta, acaba que ou a gente não leva, ou a gente pede para minha mãe ou minha sogra irem nos ajudarem com elas. E a gente precisou reduzir, porque eu falei, não, a minha prioridade é que participemos da missa todos juntos, né? Então, se não for possível que elas estejam presentes, eu prefiro não cantar, passar para outra pessoa que possa cantar. Mas nós iremos à missa quantas vezes for possível, todos nós, para que isso já frutifique no coração delas. Sim. Tem uma temporada do programa Fé Partilhada, que também é conduzido aqui pela Rede Missão no canal do YouTube. Está disponível essa temporada. Se chama Os Altares da Família Cristã. Os 5 altares da família cristã, ou da família católica. E desses altares, 3 estão dentro da nossa casa e 2 não. Então, é o altar da mesa das refeições, do leito conjugal e o oratório doméstico. São os altares que estão dentro da casa da família.
e o altar da palavra e o altar da Eucaristia estão na igreja, mas são altares da família também, né? Então, isso evidencia muito que, de fato, a igreja doméstica, ela faz parte, e ela só é igreja doméstica, em comunhão com a igreja universal, né? Em comunhão com a igreja corpo de Cristo, instituição, aquela que nos dá o alimento dos sacramentos, né? Que de fato nos nutre. E nesse sentido, quando a gente encontra um ambiente capaz de integrar essas realidades, um ambiente, como é o caso assim, que eu percebo na minha realidade, aqui no Instituto, aqui na rede de missão, um lugar que a gente pode se reunir para falar de como estamos vivendo os nossos altares domésticos, no leito conjugal, na mesa das refeições e nossos oratórios domésticos, e após essas partilhas, nos nutrirmos no altar da palavra e no altar da Eucaristia, é assim, acho que é tudo de bom, né? Eu acho que é uma experiência que bom seria se todas as famílias também pudessem ter essa possibilidade em suas paróquias também, né? Não é preciso sair de sua realidade paroquial para que você tenha essa oportunidade. Que, de fato, as paróquias sejam espaços de acolhimento, né? Em que as famílias possam tratar de suas mazelas e de suas glórias também nas paróquias, né? Também ter espaços de acolhimento, de convivência e de formação. Inclusive, assim, no último texto que a gente estudou do grupo de partilhas, né? O grupo entre casais que a gente tem o maior e tem o menor, né? Os casais são reduzidos. Aí a reflexão foi justamente dizendo que a oração domiciliar ela tem que visar a oração litúrgica, né? Na missa. E quando a gente prepara isso tudo na nossa casa, né? No altar, quando a gente prepara a oração com os nossos filhos, em família, a gente tem que pensar que a gente está visando para uma oração maior, que é a oração do sacrifício, né? Do sacrifício de Jesus. Então, até isso aí a gente vai conduzindo, a gente já vai percebendo os frutos, né? de um bom estudo, de uma boa formação, como são as seleções dos textos que o grupo do Family propõe para a gente, né? Bem selecionados, textos que são claros, e essa partilha entre casais também a gente consegue aprender muito com cada um, né? Então é muito positivo. Uma coisa assim, em relação a essa questão dos filhos, de fato, né? É muito triste quando a gente vê casais católicos, tipo assim, com 20 anos de caminhada, casais que são coordenadores, às vezes, do SCC, da pastoral familiar, de não sei o quê, e os filhos estão perdidos no mundo. E aí, eu muitas vezes ficava me perguntando, mas, gente, como que isso aconteceu, né? Tipo assim, o seu pai sendo fulano, você é essa pessoa perdida aí, sabe? Né? Às vezes, sei lá, o filho do diácono é uma pessoa perdida na vida, e aí você fica assim, como isso aconteceu? E óbvio, né, que cada um faz as suas escolhas, a gente dá a educação, mas que cada um faz as suas escolhas. Mas muitas vezes é por essa negligência, né, de achar assim, não, eu vou cantar na missa, então vou deixar que as meninas não vão à missa no domingo. Eu vou fazendo, tipo assim, a gente vai gravar o podcast hoje, então vou deixar o Bento e ele não vai à missa, né? Eu lembro que quando o Bento nasceu, eu estava na pandemia, né, no auge da pandemia, então ele só pôde ir à missa a primeira vez quando ele tinha, acho que 6 meses. Ele foi batizado com uns 4 meses, mas até então não era permitido, né, as crianças irem à missa ainda. E aí, eu lembro, assim, que a primeira vez que a gente foi à missa com ele, quando a gente chegou à noite e tal, que a gente foi fazer oração, o Thiago falou bem assim, que a gente nunca mais passe por uma missa de domingo sem que ele vá, né? E aí, aconteceu algumas vezes, sei lá, da gente vir aqui pro Instituto, e aí ele ia ficar na casa da minha mãe, alguma coisa assim. E aí eu ficava pensando, não, mas ele também não pode ficar sem a missa de domingo, né? E a missa de domingo dele é minha responsabilidade. Sou eu que devo levá-lo. Porque hoje ele não tem consciência, né? O Bento tem 2 anos. E ainda que ele não tenha consciência, eu me sinto como que em pecado mesmo. Como se eu estivesse faltando à missa quando eu não o levo. Porque, poxa, Deus me confiou essa responsabilidade. Eu batizei o Bento e falei que ia educá-lo na fé cristã. Todo cristão tem que ir à missa todo domingo. E eu não levo ele, Nós tipo assim. Nós sentimos assim também. Assim, é algo que é muito... E que às vezes a gente pensa assim, a criança não entende, não tem problema, não sei o quê. E como ele entende? Entende bastante. Nossa. A nossa filha mesmo, a mais velha, ela chega cantando o amém, o aleluia, o Kyrie eleison.
Ela sabe identificar onde está o altar, onde está o padre. A gente pede para ela apontar onde que está Jesus. Na ela quaresma, aponta, que as imagens Maria. foram cobertas, ela... Mamãe? Cadê? Sumiu? Maria, cadê? Sumiu. Cadê? Que E ela querendo, ela desesperada, Ela queria que pedindo se para fosse que a gente tirar o pano. levasse lá, enfim, Aí Tomás descobrisse tinha lá. que ir até lá perto, ela ficava... Tira, papai, tira. Eu não podia. Eles entendem muito, Eles né? entendem. E a gente tem que formar essa consciência desde já, né? Desde pequeno. A gente menospreza a capacidade que o valor das imagens, que o valor do simbólico tem na nossa formação, mas é muito perceptível, principalmente agora que eu tenho as crianças que estão acompanhando desde o início, né? Eu vejo tanto que isso é importante. A gente está desenvolvendo nos nossos filhos. E a beleza, assim, em termos vocacionais, né? Assim, quem de nós, acho que pouquíssimos tiveram a oportunidade de crescer em um ambiente que sempre encontrava um padre andando, ou um seminarista, ou quem sabe uma consagrada, uma freira, alguém que vive uma vocação que não é tão comum como a vocação matrimonial, né? Então, ter esse contato, como nos alegre, né, amor? Quando o Bento assim, ele fala, o padre fulano, padre ciclano, quero ver o padre. Ou os padres brincam com ele, assim, pega no colo, manifesta um carinho, porque eu tenho muita esperança nisso, né? Que isso, de fato, caso Deus chame o Bento para a vocação sacerdotal, é a recepção do sacramento da ordem, que não seja para ele, assim, um mundo desconhecido, não. Eu já conheço muitos padres, eu sei como é a vida deles, eles são próximos a mim, né? Eles não são alienígenas, né? No caso das meninas, né? Também tenho certeza Vão que ser passa carmelitas. isso. Eu já discerni a vocação delas. Já discerni a vocação delas. Vão lá no Carmelo. Como isso é importante, porque ninguém ama o que não conhece, né? Então, acho que, como pais também, parte da nossa responsabilidade essa formação vocacional, né? Claro que Deus é quem chama, mas o terreno a gente tem aqui a possibilidade de preparar, né? E assim, é bonito a gente ver o quanto eles aprendem pelo exemplo, né? O quanto eles, tipo assim, eles se comportam na missa de uma forma que eles veem a gente se comportando. Tipo, o Bento ajoelha na hora da consagração, não porque ele entende que lá está Jesus, mas porque ele vê, bem, tá todo mundo ajoelhando, acho que tá na hora, né? Sei lá, hoje mesmo foi mal bonitinho, porque durante a profissão de fé, né, ele tava repetindo o credo, assim, com a gente. Ele nunca tinha repetido, assim. Ou então, a primeira vez também que ele começou a rezar a oração da rede de missão. Eu até gravei, mandei pro G. Eu falei, G, olha isso. Tipo, ele tá rezando a oração da rede, sabe? E sem a gente não ficou lá. Igual a gente fica com as cores, né? As cores a gente fica, filho, esse é o vermelho, esse é o vermelho, esse é o vermelho. Eternamente até ele aprender. Nossa, teve um dia que no ato penitencial, ela fechou os olhos e ela interiorizou alguma coisa que eu não sei o que era. Aí ela abriu os olhos, viu que a gente tava com os olhos abertos. E aí ela falou, mamãe, papai... Fechar. Fecha o olho. Ela pediu pra gente fechar. Eu falei assim, porque eu não costumo fazer o ato penitencial de olhos fechados, né? De onde que ela aprendeu isso, né? A gente percebe que não é mera repetição também, às vezes, né? Tem uma coisa que vai desenvolvendo já desde pequena. E na vida em comunidade, né? Na vida em comunidade, que foi o caso dela, né? Que ela viu outras pessoas. Outras pessoas fechando os olhos, ajoelhando, e enfim. Na bênção final hoje, o Bento ergueu a mão igual o padre, no alto, assim, para fazer a bênção. É engraçado isso. Não, assim, e realmente, eu acho que a gente, óbvio, né, fica tipo, nossa, que lindo e tal, mas eu tenho certeza que para eles isso fará muita diferença no futuro, assim, mais do que Tipo, uma coisa fofinha, né? mais do que uma coisa fofa, é uma coisa que, de fato, já os forma, né? Já são sementes plantadas desde hoje, assim. Isso. Até porque, assim, um dos grandes questionamentos, né, da humanidade é de onde eu vim, para onde eu vou. E, assim, é importante que eles conheçam a história deles. E essa é a história dos nossos filhos, né? Essa é a história que as minhas Marias têm. É a história de uma família que se formou diante do altar de Deus, né? De Cristo Eucarístico. História de uma família que a amou desde o início, porque Deus nos amou primeiro. História de uma família disposta a sacrificar para que ela conhecesse o amor de Deus. E que nesse mundo ninguém mais a ama do que Deus. Então, é isso que a gente quer para eles, que eles conheçam esse amor. E, assim, sinto muito quem está no mundo e discorda, mas o amor
é Deus, né? É isso. Não, e assim, quando a gente vê isso, né? De que na família a gente aprende também sobre Deus. Quantas pessoas, às vezes, têm dificuldade em chamar Deus de pai porque não tem um pai ou porque tiveram uma relação ruim com o pai? Ou com a mãe, né? Às vezes, tipo assim, não vê a igreja como mãe ou não vê Nossa Senhora como mãe porque não tem uma boa referência de mãe, né? Então não sabe como é bom ter uma mãe, não sabe como é bom ter um pai, assim. E é muito claro isso, ainda mais hoje que a gente vive uma crise, né, nas famílias. Então, o quão é bom que a gente tenha essas referências, assim, né? Essas referências de ser família, para que a gente possa também encontrar na igreja uma família. O Bento quer participar do podcast. Super feliz ali com a frutinha dele. Depois, você quer participar, filho, do podcast? Manda um oi para as pessoas. Fala, oi, eu também estou aqui participando. E uma coisa, assim, que acho que seria legal a gente falar também, é em relação a uma das propostas do YouFamily, é que a gente faça partilhas entre casal, né? E aí, como, tipo assim, tem sido isso para vocês? O que vocês acham dessa parte também? Porque da estrutura, né? A gente tem essa partilha que é no grupão, então todos os casais juntos. A gente tem partilhas que são menores, então são em grupos de 3, às vezes 4 casais. E tem essa partilha que é proposta para que só o casal faça em casa, né? Uhum. E aí, como tem sido para vocês, assim? Para mim tem sido ótimo, porque eu preciso de tempo de qualidade. Então, acabou que nós somos forçados a ter um tempo de qualidade. Mas a gente já tinha. Vai parecer que eu não te levo pra sair. E aí, eu tô aproveitando. A gente não tá... A gente já fez alguns em casa, mas a gente tá geralmente saindo, né? Então, a gente já deixa as crianças com as avós, vamos sair, que hoje o dia é nosso, a noite é nossa. E aí fazemos a partilha. E para mim tem sido ótimo, porque eu preciso desse tempinho de qualidade. E acaba que quando você vive numa rotina assim, junto, o dia todo, vocês estão vivendo as mesmas coisas, vocês estão percebendo as mesmas coisas. Às vezes vocês não tem muito o que conversar. Tipo assim, não tem novidade. Qual a novidade? Não tem novidade. Mas quando se propõe um tema para você refletir, dialogar, e aí, é isso mesmo? O que a gente pode mudar? O que a gente pode melhorar? Nossa, para mim, foi ótimo. E como os textos são conduzidos por interrogações, né? Já está tudo formalizado. Acaba que alguns temas, algumas coisas que você gostaria de ter falado e às vezes não fala por medo de como que o outro vai receber, por achar que não é um momento propício, um espaço propício, né? Acaba que isso torna mais viável, né? Então você fala algo que está te incomodando, ou algo que você sentia que precisava falar para a pessoa. Então a gente teve conversas bem proveitosas, assim, que deu para a gente melhorar questões bem pontuais, né, na nossa dinâmica como casal, na nossa dinâmica principalmente no trato com as meninas, né, na educação, né, das meninas. A gente refletiu muita coisa que a gente falou que queria mudar, né, e isso foi possível por meio dessas partilhas, né, por meio desses diálogos. Certamente ainda tem muita coisa que a gente vai ter que conversar, né, porque ninguém é perfeito. Não, e até, assim, a humildade de reconhecer, né, que muito dos problemas, muito dos conflitos acabam sendo originados por nós mesmos, né? Então, assim, às vezes é algum tema que está falando a mim, né? Inclusive, a partilha do mês que vem, do casal, que a gente leu antes da hora, a gente confundiu ler a do mês que vem. Tipo assim, a gente começou a ler ela. Aí eu, ai meu Deus, logo hoje que eu fiz tudo isso que tá falando aqui. Aí a gente não é essa não. Aí eu tô, mas tu se safou, hein? Porque, assim, é um momento, assim, que você tem a humildade, né? De falar, não, isso aqui é pra mim, isso é importante pra mim, eu valorizo o meu matrimônio e eu preciso reconhecer que eu preciso mudar isso aqui. Então, pra gente tem sido uma experiência muito rica, muito boa mesmo. E uma das coisas mais importantes, eu acho que é a constância do diálogo, né? Assim, a gente pensa que a gente vai ter provavelmente 2 anos aí de grupo, né? Já passaram-se alguns meses. Quando você se acostuma a todo mês, tem um momento que vai ter que dialogar, que você vai ter que olhar no olho da pessoa, falar aquilo que está te incomodando, aquilo que você quer elogiar. Você acostuma a criar uma rotina, né? E, assim, eu acredito muito no poder da rotina, tanto com os filhos, quanto na nossa rotina de estudo, quanto na nossa rotina, qualquer coisa para a vida. Você tem que acordar em determinado horário, você tem que ir para o trabalho, você tem que estudar, você tem que comer, tem que fazer almoço. Então, assim, a rotina acaba que às vezes ela é chata, ela é ruim, mas ela
se olhar, se observada sob um viés positivo, acho que ela é bom pra gente, né? E essa rotina de você todo mês ter que partilhar pode fazer com que isso se torne mais frequente ainda do que somente um dia no mês, né? Você vai criando a facilidade nas palavras, então não se torna mais só no dia 3 de setembro, vai se tornar no dia 3, no dia 5, no dia 15, né? Então, eu acho que esse intuito também de provocar esse hábito de partilha, esse hábito de diálogo é muito positivo. Né? É um exercício, né? Acaba que a gente se exercita, tá sempre dialogando. E assim, acho que é porque é uma rotina rica de sentido, né? A gente atribui sentido para tudo isso que nós estamos fazendo, né? Um sentido muito maior. Então, por isso que não se torna algo monótono e nem ruim, né? E o fato da gente partilhar a partir de um texto base, né? Que no caso a gente utiliza Amoris Laetitia, do Papa Francisco, como mote, né, das partilhas. Acaba que ensina também a muitas pessoas a conversarem, né? Porque acho que tem muitas... Hoje em dia a gente não é habituado a desenvolver conversas profundas com as pessoas, né? As coisas são muito superficiais porque a gente tende a não se abrir, também porque a gente não reflete tanto mais, a gente está sempre imerso em muitas atividades, em muita coisa, em muito Instagram, as coisas são muito instantâneas, é difícil a gente parar um pouco, né, para de fato refletir sobre algo, quiçá sobre um documento da igreja, né, assim, não é comum as pessoas pararem para meditar um documento da igreja, mesmo que seja um assunto que diga tanto respeito a elas quanto à vida em comunidade, em família, né? Como é o caso da Amoris Laetitia. Então, quando a gente tem, mesmo que 2 parágrafos para que a gente leia, reflita sobre eles e olhe para a nossa vida a partir deles, é de fato um exercício para que novas partilhas surjam, né? Para que a nossa vida seja de fato vivida e não passada, corrida, sobrevivida, mas uma vida refletida, né? Tem uma frase, acho que diz assim, que uma vida que não é refletida não merece ser vivida, algo assim nesse sentido. E se a gente trouxer isso para o sacramento do matrimônio, também, né? Um matrimônio que não é degustado, que não é experimentado, que não é, de fato, que não se faz carne, é quase que uma junção de 2 pessoas que moram sob o mesmo teto, né? Mas que não criam ali Ou um não, vínculo né? Porque do hoje amor. as pessoas nem morando mais no mesmo teto estão, Nossa. né? As pessoas se casam e moram em casas separadas. Exato. É complicado. É, a Em coisa especial, complica. assim, eu tenho muita dificuldade de me abrir. Né? Eu já falei para a Laís que eu sou bom ouvinte. Eu gosto de ouvir as pessoas, mas quando eu tenho que falar sobre questões pessoais, sobre questões subjetivas, eu tenho muita dificuldade. Isso não sei se é um defeito, defeito seria a palavra melhor, né? Mas é uma dificuldade. Quando você percebe que outros homens, né, no grupo de partilha também têm essa mesma dificuldade, né? Ou outras mulheres também, pode ser uma dificuldade, não é restrita somente aos homens, né? Quando você percebe que isso vai além de você, vai para outras pessoas, você começa a criar um vínculo, um elo que vai se ajudando, né? São pessoas que vão compartilhando a melhor forma de se expressar, pessoas que vão mostrando as mesmas dificuldades também na hora... É quase uma dificuldade linguística aqui, né? E isso é positivo, né? Eu estou tentando melhorar cada vez mais, tentando ser mais aberto, tentando conseguir trazer essas questões que estão interiorizadas em mim, exteriorizar, porque é muito importante, a gente não pode ficar calado, né? Porque senão essas coisas vão corroendo a gente por dentro e o grupo de partilha também orienta você a externalizar tudo isso que te afeta de algum modo, né? E uma coisa, assim, que eu acho muito legal é porque, pelo menos com a gente, assim, sempre acontece isso que você falou, de que, nossa, hoje foi o dia que eu fui mais impaciente. A partilha é sobre o quê? Paciência. É sempre assim. E aí, é muito bom, porque é quando a gente para e tem um momento de falar assim, me desculpa. Que às vezes a gente, tipo assim, na correria do dia a dia, não sei o que, já resolveu e, tipo, deixa pra lá, acaba deixando as coisas passarem, né? Mas é aquele momento que a gente tem pra parar e falar assim, nossa, eu reconheço que eu estava errado, eu reconheço que eu posso ser melhor, e eu quero ser melhor, porque eu prometi ser melhor pra você, sabe? E eu lembro que o livro que a gente está partilhando agora, a gente partilha Amoris Laetitia, mas a partir também de um livro do Christopher West, né? Que é o Amor é Paciente, mas eu não.
E aí, assim que lançou esse livro, a gente tinha visto e tal, eu comentei com o Thiago e ele me deu de presente o livro. E aí eu fiquei zoando, foi. E aí eu fiquei zoando, olha, gente, olha o livro que meu marido me dá, e não sei o quê, acho que ele quer me dar uma dica, não sei o quê, fiquei brincando. Mas quando eu li o livro, eu fiquei, nossa, realmente eu precisava, sabe? Não era uma dica, né? Era um diagnóstico preciso. Era quase uma intervenção cirúrgica. Mas assim, é engraçado isso, como às vezes a gente lendo um texto, a gente reconhece coisas que a gente não reconheceria se a gente não tivesse como que alguém de fora para nos dizer algo, sabe? Pelo menos é assim que eu sinto. A gente na rede de missão a gente também tem umas formações internas. Recentemente as formações eram sobre maturidade, que era um livro do Rafael Leano Cifuentes. E aí, nossa, o quão assim, as formações e ler o livro foi bom no sentido assim de alguém de fora falando: olha como você ainda é imatura. Olha como você ainda é egoísta. Olha como você ainda não aprendeu tudo, sabe? Olha como você ainda precisa melhorar. E aí, pra gente, assim, sempre que a gente tem essas partilhas, são muito boas. No You Family anterior, a gente também partilhava um livro que era As Pequenas Virtudes do Lar. Nossa, já ouvi falar, nunca li. Pode me dar de presente. Maravilhoso. É um que tem uns botãozinhos na capa, assim. E era engraçado, porque também era sempre assim. E aí a gente ficava brincando, vamos ver quem não tem a virtude de hoje, né? Porque sempre era tipo, nossa, essa virtude que você tem, mas minha Nossa Senhora, realmente, essa virtude eu tenho zero. E aí, e vice-versa, sabe? Às vezes era os dois que não tinha, mas nunca era uma coisa que tava todo mundo bem. Então, quão foi bom, assim, pra gente também ter esses momentos. Cria um ambiente de segurança, assim, porque a não ser que a pessoa seja muito bitolada ou sem noção, ela não vai se sentir perfeita ao ler esses livros. Ela vai ler esses textos, né? Ela vai ler o texto e vai reconhecer os defeitos dela, né? Então, assim, não tem como. Tá aqui, ó. Tá aqui na sua cara. Você faz isso. É o que você falou, né? E aí entra na questão do compromisso, que foi o que você falou, né? Eu prometi ser melhor para você, por Deus, para você. E, enfim, né? Você precisa melhorar, minha filha. Vamos dar um jeito aí nesse seu nervosismo, porque tá passando dos limites. E quando a gente percebe assim as temáticas dos textos propostos, a organização e como eles ajudam a gente sente tanto carinho, né? A evolução dos temas. A gente percebe assim, um carinho mesmo na organização, no preparo desses textos, né? Porque, querendo ou não, vocês, enquanto missão, quando preparam isso, vocês estão ajudando os casais a se entenderem melhor, né? E eu mesmo percebo esse carinho, sabe? No trato, na organização, na seleção de textos, no estudo prévio que vocês têm que se preparar para poder formar, né? Então, tudo isso é um carinho que a gente percebe muito claramente, né? Para conosco. Por isso que a gente fala que é muito agradecido por ter conhecido a missão. Porque são pessoas que estão gastando tempo para poder nos ajudar, né? Em questões que outras pessoas não estão afim de nos ajudar, né? Muito pelo contrário. Pelo contrário, né? Não, separa logo, para que isso, né? Não, e assim, às vezes são coisas tipo, óbvio, né? Que a gente tem o carinho de buscar, enfim. Mas são coisas que às vezes são acessíveis e que as pessoas não sabem, né? Então, por exemplo, esses textos da Amoris Laetitia são tão ricos, meu Deus, né? O Papa tem uma carta sobre isso, sabe? Sobre o amor na família. E quantas famílias já leram, né? Quantos casais que às vezes estão em crise não se dedicaram a ler o que o Papa tem a dizer lá para os casais que estão em crise. E muitas vezes porque as pessoas não sabem aonde recorrer. Então, realmente assim, uma graça de Deus que a gente tem essa oportunidade de estar reunido em famílias para estudar, para ler, para conhecer, para saber onde está a fonte, assim. E aí, até já fazendo aqui a minha parte do merchandising. Não, tudo isso assim que a gente fala aqui também é graças aos nossos colaboradores, né? Então, agradecer muito a todos os que ajudam a missão, seja financeiramente, seja também com as suas orações, com doações pontuais, né? Muitas vezes no Fé Partilhada a gente recebe doações lá no Superchat, por Pix. Mas agradecer a todos que sustentam essa obra.
Porque, de fato, nós somos poucos, né? Como o Tomás disse. Mas a gente quer alcançar o máximo de famílias que Deus nos confiar. E se você hoje está sendo alcançado por esse podcast, se você não sabia que existia, né, uma carta sobre o amor na família, que você possa também espalhar essa notícia para outras pessoas, que você possa enviar esse podcast para alguém que você acha que vai se beneficiar, em saber que é possível, né? É possível ser família de uma forma diferente. É possível ser família sem ser um bitolado de abandona os filhos e vive como uma vida de freira ou de padre, mas também que não abandona a comunidade, que não acha que fechou a porta da casa e ali Deus está abaixo de você. Você é Deus na sua casa, né? Mas ter essa vida muito ordenada, de que primeiro Deus, depois os outros e depois eu, né? Primeiro Deus, então a minha família e então eu. Eu acho que a gente já deu uma estendida no tempo, né? Já deu mais ou menos na hora. Juninho, e aí? O Juninho que tem que controlar. Tá entregue, como diria o Rodrigo. Tá entregue. Não, assim, agora se vocês quiserem deixar uma mensagem final, algo que vocês queiram dizer também, agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. O Tomás e a Laís são realmente, assim, surpresas de Deus para nós também, né? Eles são muito gratos, mas nós também somos muito gratos a eles. São pessoas, assim, que realmente acrescentam muito no grupo, tanto intelectualmente como de vida, assim, sabe? De mostrar uma doação, assim, de sair lá de Planaltina e vir para cá e servir, tá sempre com um sorriso e tá sempre, assim, disposto, assim. Vocês nos ensinam muito, não só para quem é de fora da missão, mas para nós também na missão, que muitas vezes reclamamos, né? Porque todo mundo acha que tudo é lindo na vida, mas a gente é muito grato de ter vocês conosco também. Então, eu agradeço muito, não só a presença aqui hoje, mas tudo que a gente tem vivido nesse tempo. Bom, nós que agradecemos, estamos muito felizes, né? Cada dia que a gente passa aqui é uma alegria que transborda nos nossos corações e, assim, só falar mesmo, né? Que estejamos dispostos a amar, né? Mas não é amar de qualquer jeito, é amar como Cristo, que deu a sua vida, que se doou. Não que nós consigamos isso, não que nós já sejamos experts, não. É o objetivo, né? Não, mas o objetivo é esse. Nós vamos seguir lutando para que um dia possamos, né? Dizer assim, alguém olhar a nossa história e falar assim, olha, aquela pessoa tem um traço de Cristo. Para o outro, né? Para o mundo e, por fim, para nós também. A nossa família é o maior presente que Deus poderia ter nos dado, em todos os sentidos, né? A gente alcança a nossa santificação através da vivência em família. E vocês têm nos ajudado nisso. Eu estava até pensando aqui, eu acho que a maioria das vezes que a gente vem para cá, a gente tem alguma discussão no caminho. Acho que no carro a gente discute. Aí chega aqui, gente, pronto, tá tudo alinhado de novo. É isso mesmo, tá normal. Passamos por cima disso. Não, só quero agradecer também, assim, por todo o cuidado, tanto para conosco quanto para com as nossas filhas, que, como eu disse no início, é muito importante para a gente perceber que o ambiente é acolhedor para a família toda, né? E não só para alguns integrantes. E assim, eu tenho na minha cabeça que a gente até conversado com a Laís e o diretor espiritual dela tinha conversado com ela, né? Que a gente tem que abastecer aqui no Campus FIDA e tentar passar isso também para a nossa comunidade, né? Para que todo esse aprendizado que a gente está tendo agora, a gente possa, nem que seja plantar uma sementinha também em outros corações, né? E então você que está escutando aí, saiba que é um grupo maravilhoso, é um grupo de pessoas dedicadas, é um grupo que realmente quando a gente entra aqui, pisa o pé nesse local, a gente sabe que é diferente, né? E esse ser diferente já é muita coisa no mundo de hoje, né? Então, que sejamos diferentes, sejamos pessoas ousadas, né? Pessoas diferentes e tementes a Deus cada vez mais. Então, muito obrigado por tudo. Obrigada a vocês. O Thiago teve que dar uma saidinha, porque é vida real, né? Como eu disse. A gente está no processo de desfraude com o Bento, gente, então estamos... Vai dar certo. Vai dar tudo certo. Eu queria só agradecer também o convite dos meninos, né? Que coordenam um podcast. Agora estamos com outras pessoas também aqui na apresentação. Então, agradecer a toda a equipe. Vocês fazem um trabalho excelente. Muito obrigada.
E então é isso. Estamos... esse é o qual episódio já? Já deve ser o 20º por aí? Mas isso aí, se esse é o primeiro episódio que você tá ouvindo, ouça os anteriores, acompanhe a gente nas redes sociais, @campus_feeder. Falem também as redes sociais de vocês, se alguém quiser encontrar vocês, quiser tirar alguma dúvida, quiser contratar para shows, eles cantam muito bem, gente. Eu tô no Instagram, meu usuário é Laís Abreu, com B, mudo no final. Meu nome é Laís Abreu. E o do Tomás é Lucas Tomás TJS. Lucas Tomás JS. JS, isso. TOMAZ. TOMAZ. O do Thiago é Thiago normal, sem H, Thiago Giacone. E o meu é Lude Alvim, tudo junto. Então sigam a gente nas redes sociais. Muito obrigada. Enviem esse podcast para quem você acha que precisa. E Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós. I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. I don't need no permission. I'm a man.